Agora nós vamos aprender como traçar nosso plano de metas e fazer o registro disso, ok? E conseguir, através desses dados, traçar as nossas metas para cada ano, para cada trimestre, para cada mês, tá? Então, a partir de agora, vamos aprender a como traçar o nosso plano de metas e fazer esse registro. Como nós falamos na última aula, a gente subdividir o ano em 4 trimestres e analisar por trimestre e fazer o registro de cada dado por trimestre, ok? Então, por exemplo, eu vou fazer o registro de quantos pacientes foram atendidos. Então, quantos pacientes eu atendo? Eu tenho que saber quantos pacientes eu atendo por dia. Eu tenho que saber quantos pacientes eu atendo por hora. Eu atendo um paciente por hora, 2, 3. Aí eu atendo um por hora, mas na minha clínica tem outros profissionais que atendem comigo. Então ali, cada um atende mais um por hora, por exemplo. Então qual que é a capacidade de pacientes no meu espaço de trabalho da minha equipe? Eu preciso também ter essa diferença. Quanto a minha equipe juntas pode produzir o máximo e quanto eu sozinha consigo produzir, tá? Então, quantos pacientes são atendidos em média? E quantos pacientes é possível colocar dentro de uma capacidade máxima? Que até para a hora de eu traçar a minha meta, eu colocar dentro da capacidade máxima. Por exemplo, eu tenho um espaço que comporta até 10 pacientes por horário, com outros profissionais atendendo naquele espaço, ok? Na minha clínica, 10 pacientes por horário. Então, eu preciso saber que essa é a capacidade máxima. Então, essa é a minha meta máxima que eu vou colocar dentro lá do meu planejamento. Estou traçando o número de pacientes que eu quero alcançar. 10 pacientes por hora dentro da minha clínica, da minha equipe. Se eu atendo sozinho, por exemplo, um paciente por hora que eu consigo atender, ou é 2 a minha capacidade máxima, então eu vou colocar como meta conseguir 2 pacientes por hora, se essa é a minha capacidade máxima. Mas eu preciso ter um registro da realidade, né? Então, quantos pacientes eu atendi hoje, no meu dia? Quantas horas eu consigo atender? Eu consigo atender 8 horas por dia, por exemplo. Um paciente por horário, então são 8 atendimentos, são 8 pacientes. Então eu tenho que ter esse registro. O registro, eu preciso saber a minha capacidade máxima, tá? Até para quem atende em domicílio, por exemplo, qual é a minha capacidade máxima? Por exemplo, 5 pacientes por dia, 6 pacientes por dia. Então essa é a minha capacidade máxima. Mas quanto eu estou atendendo por dia? Estou atendendo 2, então estou bem abaixo da minha capacidade máxima. Eu preciso saber isso em números. Planejamento é igual a números. Quantos pacientes por hora, quantos pacientes por dia, quantos pacientes por semana eu atendo e depois eu vou comparar quantos pacientes por mês, para saber se esse mês eu atendi mais do que o mês passado. E vou traçar um plano de metas para o próximo mês, que é alcançar um número maior de pacientes do que esse mês. E também eu posso fazer trimestral. O primeiro trimestre, por exemplo, eu atendi 300 pacientes ou 300 atendimentos, né? Porque muitas vezes a gente atende o mesmo paciente mais vezes na semana. Então, eu fiz 300 atendimentos no primeiro trimestre, uma média de 100 pacientes por mês, 100 atendimentos por mês. Então, eu preciso traçar uma meta para o segundo trimestre que seja maior que o primeiro. Aí, lembra que nós falamos dentro do plano macro e micro, que eu preciso analisar como é cada trimestre em cada região? Então, eu já sei que na minha região o primeiro trimestre é mais fraco. Então, é óbvio que o segundo trimestre eu já sei que dentro da minha região, do meu estado, onde eu trabalho, o segundo trimestre é melhor. Então, é claro que ele, no mínimo, ali vai dobrar, por exemplo. Tá? Então, eu tenho que traçar uma meta um pouco maior do que o dobro, que é para eu alcançar um objetivo maior. Tá? Então, quantos pacientes foram atendidos, isso tem que ter registrado.
Como que eu vou registrar? Vamos sair do papel e da caneta. Nós precisamos ter esse registro de forma... tem que estar no computador, tem que estar num aplicativo, ela tem que estar registrada, isso de uma maneira com mais tecnologia. Nós precisamos sair da questão de ficar só com agenda, papel, caneta, que isso daí ó, já está pré-histórico. Nós precisamos fazer esse registro de forma mais moderna e eficiente. Ok? Hoje tem softwares, aplicativos que podem ser baixados, podem ser comprados, adquiridos, tem alguns gratuitamente muito bons, tá bom? Então, tudo isso vocês podem ir incorporando dentro da tecnologia para fazer o seu registro de dados. Quantos pacientes obtiveram resultado satisfatório? Ou seja, quantos gostaram do tratamento? Não é você perguntando, gostou, não gostou, que muitas vezes ele não vai falar para você a verdade, né, se ele não gostou. Então, aplique um questionário de satisfação, é interessante ter um questionário de satisfação, onde pode ser colocado lá na recepção da sua clínica, do seu estúdio, onde você pode dar para ele responder em casa e depois colocar num arquivo, numa caixinha. Um questionário de satisfação é bem legal para você depois ter uma comparação de quantos pacientes saíram satisfeitos em cada mês ou em cada trimestre, tá? Então, por exemplo, o seu índice de satisfação ele tem que ser superior a 80%, porque se tiver menor do que 80%, tem muita coisa errada acontecendo e você vai precisar mudar, tá? Então, ele tem que ser no mínimo 80% de satisfação, no mínimo. Nós precisamos fazer isso também com o resultado financeiro, com a receita. Então, nós sabemos quanto entra por dia, por hora. Quanto entra por hora na sua empresa ou no seu negócio. Mesmo que você seja um profissional trabalhando individualmente, profissional liberal. Quanto entra por hora no seu negócio? Mas, por exemplo, eu só faço 2 atendimentos por dia. Vamos supor aí. R$100 cada atendimento, R$200 por dia. Então, você vai dividir isso pelas horas do seu dia que você se disponibilizou para atender. Você disponibilizou 8 horas para atender, mas você só está atendendo 2. Então, você vai dividir esse 200 por 8. E aí, quanto vai ficar a sua hora atendimento, né? A sua hora dia. Então, você tem que fazer esse cálculo. Será que você não está ganhando muito pouco pelo seu dia porque você está fazendo poucos atendimentos? Então, você precisa ter isso em números para você conseguir visualizar e modificar e criar estratégias para colocar mais pacientes por dia. Não precisa dobrar de um dia para o outro, mas você vai traçar metas para, se hoje você atende 2 por dia, que no mês que vem você consiga 3 pacientes por dia ou 3 atendimentos por dia. E no outro mês, subsequente, 4 pacientes por dia. E conseguir aumentando gradativamente, tá? Eu não vou encher a minha agenda de 2 pacientes por dia para 10 por dia, do dia para a noite. Isso não vai acontecer. Então, eu vou traçar um plano de metas. Os gastos e as despesas, aí é no sentido inverso da receita, né? Eu tenho que tentar diminuir, enxugar. Então, se eu tenho aí uma despesa X por mês, eu preciso tentar enxugá-las e reduzir. Claro que à medida que eu vou aumentando a receita e vou aumentando o número de pacientes, de clientes, a tendência é que aumente também o número de gastos, tá? Mas isso deve ser equilibrado. Eu não posso dobrar a despesa, eu não posso dobrar o número de pacientes e automaticamente dobrar a despesa. Alguma coisa está errada, tá? Tem dinheiro saindo pelo ralo, está desperdiçando. Então, eu preciso enxugar, eu preciso dobrar o número de pacientes dentro de um prazo de metas, de meses, claro, mas eu preciso manter as despesas o mais enxugada possível. Então, isso também eu vou fazer um índice de comparação, mês a mês ou trimestral. Então, eu vou fazer essa comparação e perceber por que no trimestre passado eu tive menor gasto do que esse mês. Pode ser porque aumentou o número de clientes, aumentou a receita, aumentou o gasto da sua clínica ou do seu ambiente de trabalho. Ok, pode ser isso.
Mas quanto foi esse aumento das despesas? Ele tem que ser relativamente proporcional, mas sempre no sentido inverso do crescimento do número de clientes. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. E deve ser acompanhado, esse índice de despesas, de gastos, deve ser acompanhado diariamente. Então, você tem que colocar diariamente o seu gasto, semanalmente, mensalmente, para depois a gente conseguir fazer uma comparação trimestral e anual. Índice de falta dos pacientes, também tem que comparar. Quantos pacientes têm faltado na sua agenda? Qual que é o índice de faltas? Você sabe? Ah, de vez em quando falta um ou outro. De vez em quando, quando? Quanto? Então, isso precisa ser mais mensurado, precisa ser escrito. Então, por semana, por exemplo, eu tenho uma média de 2 pacientes que cancelam os atendimentos. Uma média, porque você vai calcular todas as semanas do seu mês e depois você vai ter uma média mensal. Então, eu tenho uma média mensal, por exemplo, de 8 cancelamentos por mês. Ah, eu faço 8 atendimentos por dia, mas eu tenho 8 cancelamentos por mês. É como se você perdesse um dia do seu mês. É dinheiro perdido. Como eu posso reduzir esses cancelamentos? Como eu posso reduzir essas faltas dos pacientes? Tem estratégias para reduzir, que nós vamos aprender nas próximas aulas, ok? Mas eu preciso ter números, dados registrados. Não adianta de cabeça, de achismo. Ah, eu acho que é uma média de 10 pessoas por mês que cancelam comigo. Eu acho não. Procure os números, anote. Registre, paciente faltou, registre, acompanhe o mês todo, compare com outro mês, tenha isso registrado. Índice de inadimplência, quantos pacientes te deixam de pagar, ou quantos pacientes pagam atrasado, quantos pacientes pagam na data certa, quantos pacientes pagam adiantado. Tudo isso tem que ser tabelado e separado. Então, vamos supor, 20% dos meus clientes pagam atrasado, 20% dos meus clientes pagam antecipado. Aí, vamos supor, eu tenho 30% dos meus clientes que não pagam, que deixam de me pagar. Opa, alguma coisa está errada. Será que você foi o azarado que foi escolhido para receber os pacientes caloteiros? Não, não é isso. É a forma que você está administrando que pode estar levando a esses pacientes a estarem inadimplentes. É comum, tá? Não vamos dizer que é normal, mas é comum aí até 3, 4% de inadimplência por mês. Mas passou disso, pode estar acontecendo algum erro na administração. Talvez você tenha medo de cobrar o seu paciente, talvez você não está levando o seu negócio como realmente uma empresa, um verdadeiro negócio. Você está levando como um lance de amizade, caridade, onde o cliente paga na hora que ele quer e ele que manda. Tá? Então tem que tomar cuidado, porque isso aí leva à falência de negócios. O paciente vai achando que pode pagar o dia que ele quer, na hora que ele quer. Ah, ele é de casa, ele é meu amigo. Não, nós fizemos uma amizade, porque eu trato ele há 2 anos, 3 anos. Cuidado com esses laços de proximidade com seu paciente e confundir as coisas. Você estabelece os limites e as regras da sua empresa. Tá? Isso deve ser bem claro para o seu cliente. E você tem meios de reduzir esse índice de inadimplência. Se você tem um índice de inadimplência maior do que 4%, o erro pode estar em você, na sua forma de cobrar ou administrar. Tá bom? Nós também vamos falar sobre isso nas próximas aulas. Índice de retenção de clientes. Então, você vai registrar, tá, quantos clientes você consegue reter. O que é conseguir reter o cliente? Manter ele com você. Quanto tempo você mantém ele com você? Ah, claro que dependendo do tratamento, eu preciso dar alta para o meu paciente. Sim. Mas se você também trabalha com uma proposta preventiva dentro da fisioterapia, de prevenção, não só reabilitação, mas prevenção, você pode manter esse cliente com você por mais tempo, fazendo o trabalho de prevenção. Se você trabalha só com a reabilitação e dá alta para o seu paciente, o que é essa retenção?
Ah, então eu nunca vou reter porque eu dou alta para ele vai embora, então não é retenção. Não, não é isso. Retenção é esse cliente que você deu alta, ele voltar quando ele precisar de você novamente. Ele não procurar outro profissional, ele vai procurar você. E se alguém no trabalho dele ou na família dele precisar de fisioterapia, ele vai falar, vai lá no fulano porque ele é bom e ele me tratou. Ele vai lembrar do seu nome em primeiro lugar. Então, isso é retenção, tá? Retenção não é segurar o paciente com você para o resto da vida. Retenção é você conseguir segurar o seu nome na boca dele para o resto da vida. Para que daqui 20 anos, ou 10 anos, ou não sei quantos anos, esse paciente precisar de um tratamento, ele vai lembrar do seu serviço. E se alguém próximo a ele precisar, ele vai te indicar. Então, isso é retenção. E você precisa também registrar as retenções. E depois ter uma comparação de um ano para o outro, ou de trimestres, esse índice de retenção, se ele está alto ou se ele está baixo. Se está tendo muita evasão, se os clientes entram, saem, não voltam mais e ninguém te indica outros, tem alguma coisa errada, tá? E nós vamos ter uma aula para falar só sobre isso. Índice de novos clientes. Primeiro que não adianta captar novos clientes se você não está conseguindo ter retenção, tá? O primeiro passo é conseguir a retenção. Depois, captação de novos clientes. Mas qual é o índice de novos clientes? Você consegue um novo cliente por mês? Ou um novo cliente por semana? Ou um novo cliente por dia? Tá? Então, quanto é seu maior índice de novos clientes, é sinal que o seu trabalho está sendo melhor propagado e difundido no mercado. Então, pode começar, vem um por mês para mim. Não, mas o mês que vem você vai traçar uma meta para conseguir 2 novos clientes. E você vai criar estratégias para isso. E no terceiro mês, para não conseguir mais um, nem 2, conseguir 3 novos clientes. E assim você vai aumentando o seu índice de novos clientes. Mas para isso tem que ter registro. Em janeiro entrou um novo cliente, mas em fevereiro entraram 2. E olha que fevereiro tinha um carnaval e ainda assim entraram 2 novos clientes. Então, é sinal positivo na sua comparação dos índices, tá? Ah, mas em março caiu, eu só consegui um cliente de novo. Opa, alguma coisa está errada. Aonde será que está a falha? Vamos corrigir. Entendem? Então, quando vocês têm esses índices anotados e registrados, vocês sabem melhor pontuar aonde deve ser corrigido. E aí vai ficar muito melhor para encontrar as falhas, corrigir os erros e prosperar, ok? Então, para isso que serve o plano de metas e registros. Para isso que serve o nosso plano de metas e registros. Para poder comparar, traçar novas metas, corrigir o erro e potencializar o que deu certo. Lembrando que cada um desse plano de metas e registro que nós falamos aqui, nós vamos especificando nas próximas aulas e aprofundando em cada assunto. Obrigada, até mais!